Olá, eu sou o professor Rodolfo e chegamos em mais um vídeo do Fisiologia na Clínica. Na terça-feira aprendemos a respeito da fisiologia do controle neural da PA e hoje nós vamos aplicar esse conhecimento fisiológico em qual cenário clínico? Numa anestesia raquidiana. Vamos lá? Vamos entrar então nesse universo agora prático e com isso garantir a importância de entender a fisiologia humana. Numa anestesia raquidiana, também numa anestesia epidural, uma das consequências é a hipotensão. Ela faz com que você tire a dor, que é o importante, daquele local onde vai existir uma incisão cirúrgica, porém, como um efeito colateral, também derruba a pressão arterial. Por que será? Ou porque ela vai bloquear o lado simpático ou parasimpático que opera nesse corpo. Vamos entender qual. Primeiro, imagina que nesse ponto existe então anestesia. Vamos trazer aqui num zoom nessa figura aqui, só para que você possa se contextualizar aonde chega uma anestesia raquidiana, tá? Então aqui eu tenho ó, L1, L2, L3, L4. Aqui em cima eu tenho a medula espinhal, aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho o espaço subaracnoide, onde, olha só, a anestesia raquidiana a ponta da agulha vai infundir aqui o anestésico. Então chega onde? No espaço subaracnoide, onde eu tenho o líquido céfalo-raquidiano. Só por curiosidade, esse espaço aqui em rosa é o espaço epidural. Eu também tenho uma outra que é anestesia epidural, que manda o anestésico não no espaço subaracnoide, manda no espaço epidural. Ela também derruba a pressão arterial, tá? Mas vamos falar da anestesia raquidiana. Quando eu tenho anestésico chegando aqui no espaço subaracnoide, ele encontra um líquido, o líquor. Esse líquido céfalo-raquidiano, ele faz com que ele banhe toda a medula espinhal, ele envolve toda a medula espinhal. Se eu tenho a infusão de um anestésico nesse líquido, esse anestésico ele vai se espalhando ao longo dessa medula espinhal e vai bloqueando as suas terminações nervosas. Com qual propósito? Poder aqui fazer uma incisão de um membro inferior, de um abdômen, enfim. Perceba que o propósito dessa anestesia é bloquear uma informação nociceptiva, uma informação de dor. Porém, na medula, eu não tenho apenas neurônios sensitivos que moram. Eu também tenho um neurônio muito importante que controla a PA, que deve ser qual? O simpático ou o parasimpático? Vamos ver? Vamos ver então por que a anestesia, como efeito colateral, derruba a PA? Olha que interessante. Tem um gráfico aqui do Guyton que é esse aqui. Olha o que ele mostra. No eixo das ordenadas, eu tenho a pressão arterial média, por exemplo, aqui 100 milímetros de Hg, e no eixo das abscissas, o tempo em minutos, que vai de 0 a 25. Bem aqui no tempo zero, ó, nós vamos ter o quê? Ele mostra uma anestesia espinhal. Imagina aqui uma anestesia espinhal. É claro que essa figura foi feita no modelo do cão, não foi um modelo humano. Mas a ideia aqui é a mesma, tá? Lembrando que o Guyton, ele fazia muito trabalho utilizando o cão. Quando esse cachorro recebia uma anestesia espinhal e esse anestésico era infundido na medula, olha o que acontecia. É claro que tirava a dor do animal? Tirava. Mas a pressão dele quase caía pela metade. Então eu vejo muito bem nesse gráfico um efeito hipotensor de um anestésico espinhal. Por quê? O que tem a ver a medula aí? O que ela carrega que bloqueado derruba a PA? Olha que interessante. Vamos colocar o encéfalo nela e vamos resgatar algo que nós explicamos na aula de terça-feira. Dando um zoom nesse encéfalo, olha que interessante. Comentamos esse cenário fisiológico na aula de terça-feira, que envolve o controle neural da pressão arterial. Primeiro, nós explicamos que lá no tronco encefálico, principalmente no bulbo, eu tenho o meu centro cardiovascular, que tem dois elementos principais. Em verde aqui, o meu elemento simpático, núcleo simpático, e em vermelho, o núcleo parasimpático. Vamos começar pelo lado simpático. Esse núcleo simpático, ele vai trabalhar, vai operar principalmente
através de neurônios simpáticos. Ele projeta esses neurônios tanto para o coração quanto para os vasos. Em qual condição que ele é ativado? Ele é ativado principalmente naquelas respostas de luta e fuga. E aí, ele envia um sinal elétrico que desce pam, 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 chegando, por exemplo, no coração, liberando qual neurotransmissor? Noradrenalina. Qual é o efeito? Aumento de débito. E ele também manda, olha que interessante, pam, 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 para os vasos, neurotransmissor, também noradrenalina. Qual o efeito? Vasoconstrição. Principalmente venosa, fazendo esse aumento de retorno venoso para esse coração que já está pronto para bombear um sangue que está chegando. Perfeito? Então, a ação final simpática é aumentar débito e fazer vasoconstrição. Em outras palavras, aumenta a pressão arterial. Então, o efeito simpático é aumentar a pressão arterial. Perfeito? Do outro lado, o parasimpático, ele é muito ativado no momento de calmaria, pós-refeição, durante um sono. E ele vai enviar através de neurônios parasimpáticos. Vamos ver o que vai acontecer. Desce através do vago, que é o 10º par craniano. Libera qual neurotransmissor? Noradrenalina? Não. Acetilcolina. Qual é o efeito no coração? Queda do débito. Lembrando que o parasimpático, ele inerva pouquíssimo os vasos sanguíneos. Então, a ação dele está muito mais devotada, concentrada a nível de coração, derrubando a pressão arterial. Esses são os dois braços que a natureza me deu. Se eu quero aumentar a PA, simpático. Se eu quero diminuir, parasimpático. Porém, eles possuem caminhos diferentes. O simpático chega no coração e nos vasos descendo a medula espinhal. Você deve ter matado aí então agora o porquê que a anestesia raquidiana está diminuindo a pressão. Enquanto que o parasimpático não deixa a medula espinhal. Ele sai do encéfalo e se direciona até o coração através de um nervo craniano que é o vago, que surge no bulbo. Quando eu tenho então aquele efeito da anestesia, olha que interessante, que é derrubar a pressão, é por quê? É porque eu estou interferindo no sistema simpático. Porque a anestesia não ataca vago. A anestesia, ela ataca a medula. Lá naquela região de L2, lá naquele líquido cefalorraquidiano, aquele líquor sendo espalhado, aquele anestésico sendo espalhado nesse líquido, ele está bloqueando esse sistema simpático. E quando bloqueia ele, na anestesia, eu bloqueio para tirar a dor, tirar esse estímulo nociceptivo. Ao passo que eu também bloqueio quem mais mora ali, que não tinha nada a ver, que era um simpático. Quando eu retiro esse efeito simpático, a pressão ela cai quase pela metade. Isso mostra que agora o seu corpo está aí sendo mantido, a sua pressão, a minha pressão, quem sabe 120 por 80 mmHg, porque eu tenho um tônus, uma atividade basal simpática, que não está sendo retirada porque eu não estou recebendo anestésico na minha medula. Mas naquele paciente que recebe um anestésico, o que acontece? Você retira momentaneamente da jogada aquelas vias simpáticas que tem como propósito aumentar a pressão. E aí o anestesista, ele passa a ser o sistema simpático durante uma cirurgia dessa pessoa. Já que ele tem que tirar para tirar a dor, bom, ele tira com uma mão, mas ele dá com outra. Do mesmo jeito que ele está retirando essa via simpática pelo anestésico, ele já pegou um acesso venoso e nesse acesso venoso ele vai dar aquilo que falta agora naquele corpo. Se ele bloqueou, ó, vamos voltar. Se ele bloqueou esse simpático, não chega mais noradrenalina no coração e nos vasos. Ah, não? Então o que eu faço nesse acesso venoso que eu peguei? Eu dou a injeção de noradrenalina. Eu vou dar para esse corpo noradrenalina e vou controlando, monitorando aquela pressão. O anestesista passa a ser um sistema simpático durante um ato cirúrgico.
Olha que interessante. Olha como a fisiologia ela é magnífica. Vejo vocês na próxima terça-feira. Na próxima terça, no Fisiologia na Clínica, um novo assunto fisiológico que depois será aplicado em algum contexto prático. Vejo vocês e até lá! Caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, o Fisiologia Didática tem muito mais. Acesse na descrição desse vídeo o nosso site e conheça a melhor plataforma de fisiologia humana, uma fisiologia nunca antes vista.